eu sinto que estamos a viver tempos de medo e de terror, porque eu sinto que as pessoas estão com muita violência dentro delas e há uma parte de mim que entendo o porquê, porque vem de um lugar de frustração, mas é pena porque eu acho que às vezes as pessoas estão a atacar e a ir para cima dos alvos errados. E aqui, acima de tudo, o que me acontece é que eu sinto que estamos a viver tempos de ódio. A premissa inicial é de terror. Uma rapariga, todas as noites, é visitada por um grupo de 10 estranhos que a assombram, levando-a ao pânico e à tragédia, entre maldições e recordações familiares. No ano em que passa uma década sobre a estreia da sua primeira criação, É Possível Respirar Debaixo d'Água, o ator, encenador, dramaturgo e produtor Mário Coelho apresenta a sua 10ª e mais recente criação, Quando Eu Morrer, Vou Fazer Filmes no Inferno. Estreou no final de janeiro na sala principal da Culturgest e vai estar em digressão. Vamos conhecer melhor Mário Coelho e saber tudo sobre este espetáculo intenso e sufocante, esta peça de teatro que tem um filme dentro e que é certamente o seu projeto mais pessoal e mais ambicioso. Olá Mário, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, obrigado eu. É um grande prazer estar aqui a falar contigo sobre esta peça que eu fui ver, de facto sufocante e impressionante. Tu já tens 30 anos, uma coisa que te fez entrar em crise. Porquê? Porque estás nos intas e É verdade, é verdade. Eu acho que há sempre aquele momento de... Eu estava habituado a ser sempre o mais novo em todos os elencos e deixei de o ser. Mas acima de tudo é engraçado, porque eu, assim, nos últimos 2 anos, conforme me ia aproximando dos 30, comecei a pensar, mas porquê é que eu estou a entrar em crise? E eu acho que de facto tem a ver com como os meus pais tiveram com 30 e poucos anos. Okay. Para mim é meio a ideia de estou a chegar à idade que os meus pais tinham quando eu nasci, exatamente, e deve ter feito aqui uma falha na Vortex, aqui na cabeça. Tu foste atleta então? Foste atleta federado? Não, eu basicamente o que eu fiz foi, durante 4 anos eu fiz parte de um grupo de atletismo, era uma coisa que eu gostava muito. Que modalidades é que tu fazia salto em altura e salto em comprimento. Okay. Depois participei em provas de estafetas, mas isso assim num nível mais informal. Aliás, eu ainda hoje tenho pesadelos com uma das provas nos Olivais em que deixei cair o testemunho. Então o som do testemunho a cair no chão de Alcatrão é uma coisa que ainda me faz acordar de noite, mas era essencialmente salto em altura e salto em comprimento, e cheguei a ir a algumas provas e tenho muitas saudades, por acaso fazia muito bem, já pensei em voltar também, e tudo, à cabeça acima de tudo. Chegaste a dar aulas também, vendeste casas, trabalhaste em museus e naquelas lojas do Bairro Arte, que é aquelas lojas com coisas giríssimas. Exatamente. Sim, vários trabalhos. Olha, quando eras muito novo, a tua mãe morreu e foi isso que tinhas 8 anos, volta disso, cancro nos intestinos, foi isso que te empurrou para as artes? Olha, não sei tu bem dizer. Sim, eu costumo dizer que o meu trabalho está muito relacionado com a minha mãe, em vários sentidos. Eu acho que já tinha a vontade de alguma forma fazer parte de cinema ou teatro antes da minha mãe falecer, porque eu lembro de ser muito novo, tinha para aí uns 6 anos, e de já dizer que queria fazer aquilo. Eu ainda não sabia definir o que era, mas na altura até era realizar, porque eu lembro-me de ver filmes com a minha mãe e dizer que queria ser eu a formar aquelas imagens. Okay. Lá está, na altura, enquanto criança, era o máximo que eu conseguia dizer. Depois tomei a decisão de que queria ser ator e foi esse o curso que eu fiz, mas uma decisão que eu tomei, juntamente com o meu pai, foi de fazer o curso, digamos, convencional, não gosto muito dessa palavra, mas de fazer até ao secundário, fiz Humanidades, Línguas e Humanidades, e depois comecei a estudar teatro na faculdade. Mas até lá foi assim o caminho mais... Era à vontade, mas ainda não trabalhava nem tinha experiência. Mas de facto, o cinema de facto foi o teu primeiro amor, digamos assim. Um bocadinho empurrado foi apaixonaste pelo cinema por causa dos filmes que vias com a tua mãe. Sim. Estou a lembrar daquelas coleções que tu falas do VHS. Da TV Guia, sim, os filmes da nossa vida, fazia essa coleção. A Beleza Americana, que tu viste sem ter idade? Exatamente. Aliás, eu lembro-me de querer ver o Beleza Americana porque a minha mãe, quando eu comprei esse fascículo, disse: esse filme não é bem para a tua idade, não sei se é bom tu veres, e eu não gosto nada desse filme. Eu lembro da minha mãe dizer isso. E eu não sei se era o facto da minha mãe ter dito que não tinha gostado e de não ser para a minha idade. Eu sempre tive assim uma alma meio provocadora que eu pensei, então é mesmo esse filme que eu quero ver. E lembro-me de ver e não entender, ou seja, não alcançar totalmente o que é que o filme queria dizer, não é? Até porque eu teria 8 anos, mas lembro-me de ser um filme muito impactante. Eu pensar, existe algo aqui
sobre nós seres humanos e esta família, e algo que eu nunca tinha visto a ser feito daquela forma, que me interessou muito. E durante muitos anos era o meu filme favorito. Acho que quase todos os adolescentes eventualmente têm um pouco Beleza Americana como filme favorito, mas lembro-me disso. Mas há outro filme que te salvou a vida, que te fez entrar no mundo, foi um bocadinho este À Procura do Nemo, também foi um filme que pensaste... Sim. Esse foi um filme muito importante para mim, porque... um drama, não é? Como eu. Eu vi para aí 3 meses, talvez depois da minha mãe falecer, lembro-me de ir com a escola e começa precisamente, pronto, vou dar um pequeno spoiler, mas com a morte da mãe do Nemo, e eu lembro-me de ver o filme e pensar, ok, é verdade, isto existe no mundo, é possível prosseguir com a vida, e o que é feito de nós depois disso? Eu lembro-me que foi importante, lá está, é muito sobre esta coisa de, eu quando digo que o cinema me salvou foi porque foi uma forma de eu perceber melhor o mundo, de eu perceber melhor o porquê de tanta coisa nos acontecer factualmente, e isso foi muito importante mesmo. O terror também é um género, como se vê aliás nesta peça que tens agora, que te acompanha desde criança. Sempre gostaste muito do terror? Muito. E acho que sempre foi um género que eu senti que estava muito à frente de tudo. Desde criança. Sempre tive um grande fascínio também porque eu era uma criança e sou um adulto. Oh meu Deus, até custa dizer isto, sou um adulto. Mas a minha imaginação, eu deixo-me levar muito pela minha imaginação e eu crio muitos cenários. E de facto o terror sempre foi um género que falou muito sobre o presente, sobre a contemporaneidade, mas de forma camuflada. Ou seja, temos por exemplo o Night of the Living Dead. Eu falo sempre desse filme porque o George Romero fala, mesmo que não fosse o objetivo dele, mas é um filme que de repente tu olhas e pensas, isto fala sobre uma América profundamente racista, mas como era uma história de zombies, conseguiu passar pela censura e tudo mais, e então sempre foi considerado um género marginal, um género menor, mas onde estava ali uma grande parte às vezes até de uma crítica social e política, exatamente. Foi o caso. E como foi esse caso, e temos por exemplo o Get Out, que saiu mais recentemente, que de repente foi um filme que mudou muita coisa na indústria do cinema americano, independente, e então é um género que eu acho que também tenho essa vontade de o celebrar, porque fundou-me muito, a mim enquanto indivíduo, enquanto artista, e quero prestar-lhe também essa homenagem, e acho que neste espetáculo acaba por ser talvez aquele onde mais explicitamente o fiz. E é incrível porque consegues trazer este terror para o teatro logo desde a primeira cena, e até à última, a última também de modo particular, mas de facto não é muito vulgar ver peças de teatro com esse ingrediente. Sim. Eu acho que tem sido parte da minha missão também, é trazer um pouco esta ideia de géneros que associamos mais ao cinema e como é que eles podem existir e coabitar com o teatro, porque de facto é difícil. O terror vive muito, por exemplo, da montagem, não é? No cinema a montagem é tão fulcral e no teatro não nos permite tanto isso. Então como é que tu crias essa sensação, mais do que medo, uma sensação de... Neste espetáculo em particular eu falava sempre muito sobre um nervo que de alguma forma está inflamado e que mesmo que quem esteja a ver não detecte o que é especificamente, que perceba que existe algo ali a palpitar que tu não entendes bem. E várias formas de criar terror, de criar esta estranheza. E eu acho que tu falaste, por exemplo, do início e do final, e acho que são dois momentos de espetáculo que apontam para direções muito distintas, mas que contribuem muito para esta sensação deste nervo inflamado, talvez. Deste ambiente, desta assombração, no fundo. É um bocadinho. Sim. Este teu fascínio pelo teatro, é engraçado porque tu foste para a Escola Superior de Teatro e Cinema, a minha ideia é que querias tirar a realização, concretamente de cinema, mas depois mudaste para teatro. Isto porquê? Porque percebeste que querias fazer parte? Não, olha, essencialmente até foi... eu não... o ramo de atores, não é? Sim, exatamente. E o ramo de atores só existia na variante de teatro. Exatamente. Eu acho que foi um pouco por aí. Acabei por me apaixonar muito por teatro, estando no curso e conhecendo um pouco outras formas de fazer teatro. Porque eu tinha muito uma coisa... ou seja, não fez parte da minha educação e na minha família irmos muito ao teatro. Não era algo que estivesse incutido ou que eu fizesse por mim. E lembro-me, por exemplo, logo no primeiro ano, ir ver um espetáculo à Latuaria, um espetáculo da Ana Ribeiro que se chamava Ensaio, e depois ir à Casa Conveniente ver um espetáculo da Mónica Calha e perceber, ok, existem outras formas de fazer teatro que não aquilo, exatamente, que era o pouco que eu conhecia com a escola ou com as poucas vezes que eu tinha vindo a Lisboa com o meu pai ver espetáculos, era sempre assim num sentido mais comercial. Então de repente conheci, ok, é possível fazer teatro numa casa, ok, está a ser feito, ok, e fui descobrindo muito e apaixonando-me
pelo teatro durante esses 3 anos de formação. Mário, que magia é que tem o teatro? O que é que só o teatro consegue que outras artes não chegam lá tão bem? Acima de tudo, eu acho que o teatro é muito onde o ator ganha maior relevo, porque não é a montagem que faz com que o trabalho dele apareça, por exemplo, há uma história incrível da realizadora do Psicopata Americano, que há uma cena do Willem Dafoe que ela misturou 5 takes diferentes, e de facto ela, ao misturar 5 takes diferentes, onde ele estava a trabalhar direções diferentes, faz com que haja uma estranheza na performance dele que derivou da montagem, obviamente o trabalho dele, mas da montagem. No teatro nós estamos a ver o plano contínuo, não há espaço em tempo real. Em tempo real. Sim. Neste caso é quase 3 horas de espetáculo, onde os atores estão ali durante as 3 horas. Exatamente. Com tudo o que isso tem de frágil e de belo, que é também os momentos que correm menos bem, os momentos em que a coisa cai, os momentos em que bora tentar puxar, os momentos em que esta cena hoje não foi tão afinada. E eu acho que isso é uma coisa muito bela. E depois acho que é a proximidade, é que são seres humanos que estão ali, neste caso, quando existem espetáculos que tenham atores e que tenham pessoas em palco, somos nós, seres humanos, a observar-nos a nós, seres humanos em palco. Então existe algo para mim nessa relação que eu acho que é muito especial também. É algo de muito frágil, repetindo-me novamente, frágil, mas de belo, de muito forte. Esta é a tua 10ª criação, é a tua peça mais cinematográfica também. Eu acho que progressivamente tenho-me aproximado cada vez mais do cinema, mas esta sim. Fundir o teatro e o cinema é uma coisa que também tu procuras conscientemente. Sim, totalmente. E neste então faz muito parte até do campo temático do próprio espetáculo, exatamente, não é? Porque é quase a filmagem de um... Exatamente, do making of. Exatamente. Tu, como ator, trabalhaste com imensa gente, eu vi-te no Misantropo, por exemplo, não há muito tempo, da Mónica Garnel, Dona Maria. As personagens mudam-te muito, ou tu mudas muito quando estás a fazer um certo papel. Tu também fazes muito cinema e muita televisão, mas... Sim, eu costumo dizer que às vezes fala-se esta coisa do ator que quer desaparecer dentro das personagens. Eu quero encontrar-me. O que eu procuro é precisamente encontrar-me a mim e às minhas diversas variantes, porque eu sou muita coisa e a mim o que me interessa sempre é perceber quase os principais pontos de conexão com algo. Por exemplo, quando leio um texto a primeira vez, qual é que é quase a primeira intuição, a primeira imagem que me vem, e gosto muito de trabalhar a partir disso, amadurecendo depois essas primeiras impressões, mas sempre numa de me encontrar. E este encontrar-me não é num sentido narcísico nem egocêntrico, é mesmo num sentido de... Eu adoro a matéria humana, eu adoro pessoas, eu adoro observar pessoas, eu adoro perceber o quão diferentes, mas às vezes no final do dia tão iguais todos nós somos. Que questões é que nos permeiam a todos? Que questões é que nos distanciam? E eu acho que gosto muito de trabalhar a partir disso. E para mim é muito sobre humanidade, e é sobre pessoas, sobre encontrar essa humanidade, sobre encontrar estes vários Mários que podem existir em vários contextos. E trabalho sempre a partir de mim. Então é sempre numa de escavar mais Mários, mais variantes de mim e da relação deste Mário com as pessoas com quem está, porque isso também é a parte do jogo, não é? Eu respondo àquilo que tu me dás, e eu e tu é uma relação que será diferente de eu e a Joana, ou de eu e o António. É isso que é incrível, é essa unicidade, esse lado identitário que cada um de nós traz para o trabalho, que é quase mágico, é inacreditável, eu acho. Em 2017 escreveste e assinaste este Helena na Comuna, Teatro de Pesquisa, e de facto aí já tínhamos já se sentia este ambiente cinematográfico, sci-fi, as temáticas com o esquecimento, a iminência do fim do mundo, já quase esta distopia, um bocadinho que tu já trazias e carregas em todo o teu historial. É muito engraçado, tens umas peças sempre com uns nomes muito, muito curiosos. Tens aqui vários, há mais de 10 anos que fazes também cinema, desde que se lixe o Google, por exemplo, de Raquel Palermo. TVI, na televisão então, ainda há mais tempo, o Portal do Tempo na TVI, portanto foi em 2012. Cinema, teatro, televisão, há alguma área que tu prefiras mesmo, ou são todas muito diferentes? São todas muito diferentes. Eu acho que depende sempre muito dos projetos. Eu tenho trabalhado mais em teatro, tem sido mais essa a minha experiência. Assim, em cinema eu tive uma experiência muito forte e muito curiosa, que foi o Diálogos depois do fim, do Tiago Guedes, que ainda vai estrear, que entretanto tem uma versão série e uma versão filme, que é engraçado porque são pequenos duetos, são 16 duetos, se não me engano, onde são apenas 2 atores, e são trabalhos muito assentes no diálogo, que é uma coisa que em cinema nem sempre é assim tão comum, e quase um plano contínuo,
e foi uma experiência muito interessante de trabalhar. Mas eu acho que depende sempre muito dos projetos. Eu apaixono-me muito pelas equipas e tenho sempre muita vontade de fazer, e para mim como ator também é muito esta ideia de pensar-me enquanto veículo de uma história que está a ser contada, que não partiu de mim inicialmente, partiu de alguém que escreveu um texto, alguém que decidiu trabalhar este tema, mas que eu sou parte de uma máquina que é muito maior do que eu, mas que precisa de mim também para funcionar e para contar esta história. E eu gosto muito de pensar nessa ideia de qual é que é a minha função para contar esta história. E trabalho muito dessa maneira como ator. Aliás, quando eu comecei a encenar foi quando eu relativizei muito mais certas questões como ator. Eu sofria imenso, eu sofro de ansiedade, e eu lembro nos meus primeiros trabalhos como ator que eu acabava os espetáculos a chorar, a sentir que tinha deitado tudo abaixo, que ao mesmo tempo estava a colocar-me num sítio de uma extrema importância, de achar que eu, no meio de tanta gente, era suficiente para deitar tudo abaixo. E quando comecei a encenar pensei, não, é verdade, eu sou importante, mas eu sou tão importante como qualquer pessoa, e esta máquina, para funcionar, precisa de toda a gente no seu máximo. Então isso ajudou-me a relativizar e a pensar, ok, tenho que colocar-me ao serviço com a minha identidade, com as minhas vontades, com o meu pensamento. Obviamente não é aquela ideia de estou à mercê e estou a cumprir ordens de alguém, não, mas perceber o que é que tu queres contar. Ok, então de que forma é que eu posso contribuir para isso com a minha história de vida, com o meu universo artístico, que confluência é que pode surgir daqui? Quando esses encontros acontecem, acho que é o melhor dos dois mundos, é quando acontece a magia. Eu falo muito de magia e de Belle, mas é porque tento muito recuperar esses conceitos. Entre ator e encenador, gostas mais de que lado? Olha, mas um bocadinho tu, também tens por todos os teus próprios espetáculos. Sim. Agora felizmente já tenho uma pessoa comigo, o Leonardo Garibaldi, que também entrava como ator neste espetáculo. Foi assim uma loucura também, Leonardo. Mas gostas mais do lado encenador? Eu adoro escrever. Okay. A parte da escrita acho que é a parte que mais me entusiasma, então. Exatamente. Eu gosto de tudo, acima de tudo eu gosto de trabalhar com boas pessoas. Quer seja como ator, quer seja a encenar, gosto de trabalhar com boas pessoas, com bons artistas, e gosto de estar em ambientes onde sinto que estamos a tentar remar para algo nosso. Não gosto quando estou a trabalhar num sítio onde sinto que estamos a repetir fórmulas, ou que estamos a jogar pelo seguro, ou a jogar por uma ideia de eficácia. Isso entristece-me bastante. Mas quando sinto que estamos a trabalhar numa ideia de o que é que pode brotar daqui e tentarmos ir longe, quer seja como ator, quer seja como encenador, tenho muito prazer, e acho que é a coisa mais importante até para mim na vida. Tu és um encenador picuinhas, ou dás muita liberdade aos autores? Olha, eu escrevo muito para as pessoas. Eu quando escrevo os textos já escrevo diretamente para as pessoas que neste caso, por exemplo, para a Lúcia Muniz, concretamente? Sim. Embora a Lúcia tenha entrado mais tarde, eu escrevi, quando eu soube que a Lúcia, quando tínhamos a felicidade de que ela iria fazer os espetáculos, escrevi também aquela figura um pouco a moldar. Não é naquela ideia de, como é a Lúcia, ela só pode fazer isto desta maneira. Não, mas é quase uma ideia de uma declaração de amor, que é, ok, esta pessoa fascina-me neste sentido, quero escrever isto. Vamos então experimentar esta tonalidade. Mudaste o texto por ser ela? Sim. Aliás, nós tivemos várias alterações no elenco e fui sempre fazendo essas alterações, e depois é isso que é incrível, se sou picuinhas, imagina, eu aposto muito eu falo sempre muito sobre tentarmos ir cada vez mais longe. Tentarmos encontrar lugares dentro de nós que não sejam logo os mais óbvios e os mais expectáveis. E quando falamos de relações humanas, são tão complexas que acho que é importante enveredarmos por aí. Eu acho que ao mesmo tempo dou muita liberdade. Claro que, pronto, se calhar não sou a melhor pessoa para dizer, mas eu acho que dou muita liberdade. Bebo muito daquilo que as pessoas dão. Dos inputs que eles te fazem. Exatamente. Okay. E depois gosto muito de me surpreender. Eu gosto muito de uma fase do trabalho onde isto agora é vosso. Contem uma história. E eu lembro-me nestas últimas 2 semanas antes de estrearmos na Cultura Gesto, eu lembro que dizia muito, ok, agora que são vocês que me vão contar esta história, comecem a contar-me a mim, quero colocar-me enquanto público, que é impossível, porque eu sei, obviamente conheço o texto, sei o que é que estamos a trabalhar, mas de repente surpreender-me até com a própria história, ver também que caminhos é que ela de repente ganha, que outros rumos é que ela pode ter, e tento trabalhar muito com isso, às vezes mais, às vezes menos, depende.
Tu, para esta peça, concretamente, tens um elenco maravilhoso, de 12 pessoas, um elenco grande. Escolheste-as mais... Já tinhas trabalhado com alguns há mais tempo. Foram todas escolhidas muito especificamente numa vontade quase de, olha, vamos brincar juntos. Acho que é muito essa coisa de... espírito. Vamos brincar, vamos... É a criança cá em ti, com esse amor pela liberdade. Sim, pela, totalmente, não é? totalmente. Sem barreiras. Totalmente, e muito aquela ideia de, olha, vamos jogar o nosso próprio jogo com as nossas próprias regras. Queres? Então vamos a isso. E para mim vem às vezes de pessoas com quem eu quero continuar a construir um caminho, pessoas que eu quero conhecer, pessoas que me fascinam ou que eu acho que fazem sentido para esta proposta. Foi o caso da Lúcia Muniz, por exemplo. Tu intuíste que era a pessoa certa para aquele papel. Sim. E de facto é extraordinária. Boa. É incrível. Não, é sem dúvida. E eu acho que a Lúcia é uma pessoa porque eu sempre tive uma grande empatia e um grande carinho. É engraçado porque eu, quando a convidei para o projeto, nós depois tivemos a nossa primeira reunião e eu lembro-me de estarmos a conversar e a perceber que na verdade não nos conhecíamos. Era a primeira vez que estávamos a conversar, mas tínhamos a ideia de já nos conhecermos. Sim. Às vezes é daquelas coisas que eu não sei bem explicar. O amor acontece. Exatamente, que é um filme muito importante para mim, de facto. Sim. Mas foi engraçado. A Lúcia foi assim uma intuição que me deu de... A Lúcia Muniz talvez fosse uma pessoa que fizesse sentido para esta proposta e para este grupo. Porque de facto é engraçado a personagem da Lúcia, da Odília, digamos que em termos formais parece que é a protagonista da história. Eu acho que a história parece que vai sempre mudando um pouco de protagonismo, não é? Parece que começa a ser a história de uma pessoa, depois torna-se outra e no final percebes que na verdade é mais a história de outra figura do que da própria Odília. Sem spoilers. Da personagem, exatamente, da personagem da Lúcia. A Lúcia também é uma homenagem à tua mãe, não sendo a tua mãe, sendo a homónima dela. Sim, tanto que é o próprio nome, exatamente. Sim, aliás, a mãe e filha têm o nome da minha mãe e da minha irmã, Odília e Andreia. Também é o nome da minha irmã. Mas a Lúcia foi... E neste elenco há mais figuras da tua família. Sim. Temos a Cláudia também. Aliás, o nome de todas as mulheres deste espetáculo são mulheres que foram importantes foram e são importantes na minha vida. Desde família, desde amigos, desde primeiros amores, desde pessoas com quem me cruzei, desde próprias atrizes que estão neste espetáculo, porque também temos a Rita, temos uma personagem que é a Cleo, temos assim vários personagens com os nomes também de pessoas do elenco. E para mim a Lúcia foi, ok, tenho agora o elenco todo, porque já tinha o elenco todo, quem é que vai ser a Odília? E para mim era uma pessoa que me fizesse sentido com o conjunto. E de facto foi-se uma bênção ter a Lúcia, porque de facto é... Quando ela aceitou, fiquei muito feliz, contente e percebeste que isto ia dar um certo salto. E porque acima de tudo é uma pessoa muito team player. Ela é mesmo team player e para mim isso é muito importante. Uma pessoa que queira trabalhar para o espetáculo, que queira trabalhar em conjunto. Isto poderia tornar-se muito facilmente um espetáculo sobre a protagonista, a Odília. Exatamente. E eu acho que isso não aconteceu muito também porque a própria Lúcia... O espírito que ela levou, não é? É inacreditável ela. A forma de trabalhar dela. Vê-se que há um team player aqui que funciona muito bem. Isso que bom. Nem sempre deve ser bem conseguido. Não deve ser fácil conseguir isso. Eu sempre disse que este espetáculo vivia e morria delas, das 12 pessoas que estão em palco. E de facto fico feliz porque sinto que elas todas encontraram o seu lugar individual e em conjunto. Há muita ligação cinema-teatro. Isto é uma peça de teatro, no fundo, que tem um filme dentro. Tem esta frase muito gira lá que é: as coisas só existem se forem filmadas. É muito curioso isto, e de facto há um making of a ser feito com um plano de sequência que é projetado numa tela. Nós estamos a ver, e depois a Odília Coelho vai lá ao Motel X e tem esta masterclass. É muito giro. Outro tema importante, e já que falamos da Lúcia também, a questão do conflito geracional. É uma coisa que está aqui muito presente. É uma ideia, uma pessoa que tem 20 anos de carreira, de repente, e vem substituída por uma jovem recém-licenciada, ou as produtoras que têm menos de 20 anos ou 30, mas têm a faca e o queijo na mão. Como é que podem mudar o teu projeto? Há uma luta ali que também está presente. Tens momentos hilariantes na tua peça, momentos de terror, e estes momentos muito sérios sobre como é que é alguém que chega uma mais nova com o poder todo e pode mudar o meu trabalho todo. O que eu quero fazer, que é o meu filme, o filme da minha vida, e podem mudar tudo. É complicado lidar com isto. Está bem feito aqui. Não, sem dúvida. E eu acho que nesta profissão parece que existimos sempre quase no não lugar, porque eu sinto muito que ou tens o síndrome de seres um jovem que está a começar e por isso tens que comer e calar, às vezes parece que é um pouco isso que vendem, e a ideia às vezes de uma pessoa que já construiu um caminho ao longo do tempo e que continua a ser difícil, continua a ser árduo. Eu penso, por exemplo, pessoas que às vezes já têm 30 anos de percurso e que mesmo assim não conseguem ter financiamento ou não conseguem de repente continuar a desenvolver o seu trabalho e que perdem
criadores que de repente perdem a própria casa, os espaços onde trabalhavam, temos tantos casos desses, e eu comecei a pensar, de facto, o que é isto? Porque esta ideia que às vezes nos vendem de com o passar do tempo, conforme se tiveres a sorte de teres espaço para criar um caminho teu, as coisas vão se tornar mais fáceis, mas isso também é uma grande falácia, não quero ter uma visão pessimista das coisas, mas verdadeiramente a luta nunca para. Sim. E tem o lado bom, que é obrigar-te sempre a continuar cada vez mais, mas ao mesmo tempo tem este lado de em que momento é que se torna um pouco mais leve. Não é fácil, mas mais leve. E eu sinto que a leveza nem sempre é possível. E isso foi uma coisa que me interessava muito nesta proposta. Era esta ideia, que de repente temos pessoas que estão em início de carreira e temos uma pessoa que de repente tem créditos firmados, já tem quase uma carreira de 30 anos no cinema, e que de repente tem pessoas de 30 anos, de 20 e tal anos, a dizerem, olha, o teu filme para acontecer tens que fazer isto e aquilo. Mudar isto e mudar que aquilo, lugar é e este? mudar o teu protagonista. E mudar... Exatamente. E que lugar é este também? É uma coisa que eu acho que me atormenta muito. Ainda para mais pensando nesta ideia de que aqui também falamos de Portugal como se tivesse um sistema de estudos, uma indústria de cinema que começa a crescer, que nós não temos neste momento, onde as regras teriam que começar a ser mudadas e para onde é que nós caminharíamos. E isso é uma coisa que me atormenta muito e que eu penso muitas vezes nisso. Cada projeto é uma luta, Mário. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, este próprio projeto demorou tantos anos para ser feito porque a grande dificuldade era ter este número de equipa, ter estas pessoas. Tu também dizes que uma coisa que já começaste a pensar há 5 anos ou 6. Sim. E que o texto é a versão 40ª, como tu dizes. Já escrevi não sei quantas versões para isso. Mas são 3 horas de espetáculo, é uma coisa grande. É grande. Complexa, tem muitas camadas, o que é muito curioso. Mas dizes sempre que é um espetáculo muito especial e muito importante para ti. Porquê? Olha, desde o início, não sei porque eu sempre olhei para este espetáculo como uma proposta na qual eu iria apostar muitas cartas. Não sei se de repente por invocar mais diretamente a minha mãe, por exemplo, isso também tem esse lado, ser mais ambicioso. Eu também tenho trabalhado num contexto mais independente e de espaços mais pequenos, trabalhos mais íntimos. Também, depois quando percebi que era na Culturgesto, foi a primeira vez que eu trabalhei assim numa sala tão grande. Tinha estado no TBA, mas de facto a Culturgesto é assim um espaço que transporta também uma história e tudo. O facto também de teres o apoio da Direção-Geral das Artes, sim. Esta é a 10ª, na 8ª, se não me engano, começou. Sim, as minhas primeiras 7 foram não financiadas e depois tive a sorte das últimas 3 terem sido, mas de facto sempre senti, mesmo na própria forma do espetáculo, eu sentia que era um campo que para mim este espetáculo ser o 10º não é por acaso. Até acho curioso ter acabado por ser o 10º, porque eu sinto que ele reúne quase um caminho das minhas outras anteriores criações, que aqui eu acho que adensei num outro sentido. Se é melhor ou pior não sei, quem vê é que saberá e fará o seu juízo de valor. Para mim, eu sei que este é o espetáculo mais especial porque foi aquele onde eu apostei mais alto e tentei trabalhar e afunilar e adensar as minhas temáticas que me acompanham num sentido maior. E também voltaram um elenco grande, porque o meu primeiro espetáculo foi com 12 pessoas, entretanto depois tive elencos mais pequenos e para mim também foi um voltar a este lado, a esta experimentação. Que faz agora 10 anos também, curiosamente. Exato, que faz precisamente, 2015. Faz agora em março, foi em março de 2015. A mortalidade aqui é outro tema, e a mortalidade é um tema que confrange e constrange-te no dia-a-dia, afeta muito isso, sobretudo à noite. Muito. Isto por causa tem a ver também ainda com a tua mãe, não sei o quê? Sim, sem dúvida. Tu depois tiveste acesso a um diário da tua mãe, que ela te escreveu durante uma série de anos, onde aí percebeste que ela tinha sofrido uma depressão na parte final, deixou de ver filmes contigo, e tu percebeste esta depressão, também sentes que és muito parecido com ela, até fisicamente e psicologicamente. Sim. Portanto, também tens ataques destes, tens também essa ansiedade, Tenho, e tem sido, e tem crescido com o passar dos anos. Eu sinto que com a idade... Mas não recorres a nada? Não tens uma amiga psicóloga? Comecei a fazer terapia, fiz terapia há pouco tempo. Tive que parar, entretanto, durante este processo de ensaios por causa da carga horária, mas estou a querer voltar agora, porque é mesmo importante. Obviamente. E eu só me apercebi disso numa fase em que pensei mesmo, ok, preciso de falar com alguém, nem que seja só o falar. Sim. Porque eu não falo muito. E estas pessoas têm ferramentas que podem ajudar. Exatamente, E é bom que não sejam só amigos, família, porque às vezes também é difícil. Exatamente. É mais difícil quando tens laços e pessoas que te conhecem bem. Alguém com a devida distância, exatamente, e profissional. Mas eu acho que sim, que a mortalidade é o meu grande quebra-cabeças. Tu tens medo da morte? Muito medo mesmo. Pensas muitas vezes sobre isso?
Mais do que quase vias? 24/24. Sério? Eu vivo constantemente com a plena noção de que a qualquer momento tudo isto pode acabar. E isso ao mesmo tempo que Isto é a tua vida, ou o mundo, ou o quê? Tudo? Eu e o mundo, Sim. e as pessoas... Sim, e o mundo neste momento também não está... Também é verdade, também não está a dar grandes sinais de ameaças, vitalidade e de saúde. Sim. Mas acompanha muito, tenho um grande medo de morrer. E depois estas ideias de o que é que eu deixo no final do dia, é o meu trabalho, foi as pessoas com quem eu me cruzei. Como é que gostavas de ser lembrado, Mário? Está pensando uma conversa para... Exato. Miúdo, começaste agora, mas pronto. Sim. Mas, não, olha, eu gostava de ser lembrado nisso? como uma pessoa que respeitou a liberdade do outro. E não sei, eu vivo muito para o meu trabalho, e é muito no trabalho que eu me encontro a mim e aos outros, e sei lá, eu digo sempre, se no final do dia uma, duas pessoas puderem de alguma forma ter sentido encontro, transformação, ressonância para com algo que eu tenha proposto, isso eu acho que já valeu a pena. Já me faz dormir mais descansado de noite. Mas penso muito nisso. O que é que te assombra? Quais são os teus fantasmas? A morte, por exemplo, já percebemos que deve ser a morte, exato. Mas o quê? Falta de trabalho? Sentir que me traí a mim mesmo. Okay. Eu sinto sempre muito uma coisa de... Eu quando falo muito sobre a infância e sobre tentar estar em contacto com a minha criança interior, é porque as crianças agem muito por impulso, não é? Por exemplo, quando as crianças brincam no jardim de infância, para elas é muito concreto aquilo que estão a fazer, mesmo que para nós seja brincar ao faz de conta. Exatamente. Mas esse faz de conta é algo que eu quero reclamar, e a mim esta ideia de... deixei-me trair, deixei-me enganar, desviei-me daquilo que eu acreditava e daquilo que eu sentia. Claro que tu não vives numa bolha e não vives isolado do mundo e das pessoas, mas vives a partir de ti e das tuas crenças e das tuas vontades, e isso é algo que eu, por exemplo, sinto que no trabalho consigo encontrar um pouco mais esse enraizamento, essa raiz, mas no meu dia-a-dia nem sempre consigo. Às vezes vou muito facilmente ao tempo das outras pessoas e às vezes acabo por cortar com aquilo que se calhar era a minha vontade ou aquilo que eu sinto que queria fazer. E é uma aprendizagem de uma vida. Por exemplo, aprender a dizer que não, eu acho que é a grande aprendizagem desta vida. É difícil dizer que não. E esse é um dos meus fantasmas. E também esta ideia de... Não sei, o mundo está num lugar complicado. Sim. O mundo não está fácil. E o mundo somos nós. Eu às vezes penso, como é que nós contribuímos para mudar isso? Porque também estamos sempre, as coisas não estão fáceis. Mas qual é que é a nossa parte, a nossa função? Tu, ao estar metido na arte, concretamente na representação, se calhar tens aí um papel importante. A arte tem... Sim, eu acho que sem dúvida. Sim. Aliás, a arte salvou uma vida exatamente por causa disso. Porque eu aprendi o que é o mundo e estar nele muito através da arte. Mas eu acho que todos temos uma responsabilidade muito grande e não é vivermos com isso enquanto pressão, mas ao mesmo tempo também não podemos estar aqui de forma leve, não podemos estar aqui só de passagem a viver a nossa vidinha e sem pensarmos na consequência das nossas ações face ao outro e o lado maior, que é o que é que se passa no mundo, fora da minha caixinha, aqui em Portugal, neste cantinho, o que é que se passa no mundo, como é que eu posso contribuir? E acho que todos nós temos que estar mais atentos a isso, que passa por uma coisa tão simples como olharmos mais uns para os outros também, que isto parece aquela ideia meio shanti, mas é verdade, olharmos uns para os outros, nós não estamos a escutar-nos, nós não estamos a... Essa escuta ativa é muito importante. É muito importante, e nós estamos numa falsa ideia de escuta, e às vezes é sim, não, porquê? Ok, porque é que achas isso? Curioso, nunca tinha pensado. Ok. As pessoas não param para pensar nisso, não é? Não param, não. E contra mim falo, nós estamos todos num vórtice e está tudo cada vez tão rápido, mas em que momento é que nós paramos? Temos que ser nós a pôr o travão. Se tu, a cultura, agora estou a pensar que falámos da arte, da importância da arte, a cultura é sempre a filha pop de todos os programas dos partidos, já toda a gente sabe isso. Sim, todos os já sabe quase. Imagina que eras Ministro da Cultura e podias dispor de X dinheiro para apoiar o teatro em Portugal. O que é que tu fazias, Mário? Qual era a primeira coisa onde tu atacavas? Olha, acima de tudo tentaria perceber o que é que está a fazer-se, perceber as várias vozes que estão a existir, porque eu acho que muitas vezes temos pessoas no poder que não sabem daquilo que estão a falar, não sabem, não conhecem, não observam. Okay. E acima de tudo tentaria fazer isso, sendo que tu não podes ir a toda a gente, mas então reunir-te de pessoas que te ajudem nisso e perceber também o que
que é importante para o mundo, percebo porque é que a cultura é importante, porque é que os artistas têm que ser apoiados, não é só uma ideia de capricho. Aliás, nós durante a pandemia percebemos o quão importante é a cultura e como um país sem cultura é um país pobre. E então de repente é esta ideia de começarmos a ver as coisas na dimensão certa. E falo de cultura, mas há tantos lapsos em tantos departamentos e em tanta coisa que é, acima de tudo, é termos pessoas que tenham vontade, paixão sobre, uma escuta ativa e que estejam com disponibilidade para. E eu acho que isso aí já são ótimos lugares para tu iniciares um caminho. Ainda para mais estando à frente de um cargo desses. E eu sinto que nós nesse sentido estamos muitas das vezes desprotegidos, porque tu vês, são pessoas que tu nem nunca vês em lado nenhum, nem sabem do que é que estão a falar. E isso entristece-me tanto, que eu penso, meu Deus. O que falta aqui, tanta coisa que falta. Mário, quando tu morreres vais fazer filmes do inferno? Espero que sim, seja onde for. Esperemos que não, que não. Eu pensei no Paraíso. Foi o título. Mas olha, espero ir com leveza. Ainda hoje estava a brincar, uma amiga minha mandou-me um vídeo, a Cleo mandou-me um vídeo, e eu até disse assim, eu no Afterlife vou estar em ansiedade. E ela disse-me assim, não, vais estar em pura leveza e a pensar, a minha missão está feita. E eu pensei, olha, espero que sim. Mas isso é ir errando e acertando no caminho, mas ir tentando perceber o que é que fazemos todos aqui. Quero muito tentar não perder essa voz, essa vontade e escuta. Para já esta tua peça que estreou então no auditório Emílio Vilar, lá na Cultura Gesto, no fim de janeiro, vai estar então em digressão. Para já temos dia 8 de fevereiro que vai estar em Torres Vedras, depois vai para Braga na semana seguinte, dia 15. E depois vai para o Norte também, continua no Norte, em Matosinhos, dia 5 de julho e depois vai para o e Lagos dia 18 de julho. Para já, são as datas que já temos asseguradas, portanto, a não perder esta, quando eu morrer vou fazer filmes no inferno, de Mário Coelho. Com esta situação, agora um bocadinho fora da peça, Mário, com toda esta situação, os populismos, da política, isto para ti são caminhos preocupantes que o mundo está a singrar agora? Sim, sem dúvida. Preocupa-te, de facto. Muito. Eu sinto que estamos a viver tempos de medo e de terror, porque eu sinto que as pessoas estão com muita violência dentro delas e há uma parte de mim que entende o porquê, porque vem de um lugar de frustração, mas é pena porque eu acho que às vezes as pessoas estão a atacar e a ir para cima dos alvos errados. E aqui, acima de tudo, o que me acontece é que eu sinto que estamos a viver tempos de ódio, tempos de cegueira face ao outro, que são muito assustadores, porque se nós perdemos isso enquanto seres humanos, então eu não sei mesmo o que é que nos agarra aqui, se perdemos isso. E como é que nós tão facilmente estamos a querer tanto... E quando digo nós, falo de nações, territórios, ou seja, estão a tentar lutar por si, por aquilo que têm e tudo mais, violentando e matando e torturando outros pelo caminho, e isso preocupa mesmo. Como é que a história é cíclica, e temos percebido que a história é cíclica, quando é que aprendemos, quando é que cortamos com estes vírus, porque é que temos de estar sempre a cair neles. Eu acho mesmo que é que quase que parece que já vendemos esta ideia de depois as coisas vão acabando por acontecer, mas daqui depois vem um lado maior. Mas não, porque se estão a voltar a acontecer coisas que já aconteceram ao longo da história, então que lições é que foram aprendidas? Não estamos a aprender. Exatamente. O que é que está a acontecer? Exatamente. E estou muito preocupado. Fiz cortes na minha vida de pessoas com discursos de extremo ódio, altamente tóxicas, porque eu pensei, eu não quero ter isto na minha vida. Sim. E também não temos que estar sempre num lugar de ter de explicar ao outro. Eu acho que às vezes também exigimos muito isso das pessoas de, mas explica também, ou hoje em dia não se pode dizer nada. Eu quando me dizem hoje em dia não se pode dizer nada, eu logo aí não sei. Mas às vezes é esta coisa de também as pessoas não têm que estar sempre a explicar o porquê das suas vidas merecerem a mesma liberdade ou as suas opções, o que quer que seja, que qualquer outra. E acho que essa violentação que está a ser perpetuada é muito preocupante. E aqui na Europa temos estado mesmo a passar tempos de grande medo. Eu estou com medo. Estou a tentar munir-me de ferramentas para lutar e tentar, da minha parte, produzir um sentido maior, mas estou com muito medo do que aí vem. Porque sinto que estamos no início de um campo minado.
mas também aí a arte pode ser importante. Cada vez mais é um caminho que não podes largar. Sim, Mário sem dúvida. Coelho, quero-te agradecer muito esta tua disponibilidade, quero para já chamar a atenção para Torres Vedras, onde quando eu morrer vou fazer Filmes do Inferno, vai estar em cena dia 8, já dia 8 de fevereiro deste mês, e muito obrigado por teres vindo, e Break a Leg, continua a criar, a voltar na 11ª criação, quero ter aqui a falar connosco. E obrigado pela disponibilidade e pelo cuidado. Obrigado.